Olá pessoal, como no vídeo anterior trabalhamos com matrizes, agora a gente vai trabalhar então na sequência com determinantes, né? Então determinante é toda uma matriz quadrada e está associado sempre a um número. E a este número então nós chamaremos de determinante. Como é que a gente pode encontrar esse número? Vai depender do tipo de matriz. Se for uma matriz de segunda ordem, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Notem, diagonal principal, 2 vezes 6, 12. Diagonal secundária, 9 vezes 1, 9. 12 menos 9 igual a 3. E se o determinante for de terceira ordem? Então, nosso primeiro passo é copiar as duas primeiras colunas logo à direita da matriz. Na sequência, traçamos 3 linhas diagonais para a direita, 3 linhas diagonais para a esquerda. Lembrando que as linhas diagonais para a direita vão permanecer com o sinal da multiplicação e os da esquerda vão ser trocados o sinal da sua multiplicação. Vejamos o exemplo, né? Copiamos então as duas primeiras colunas da direita, beleza? Traçamos as diagonais, que são em número 3 para um lado, 3 para o outro. Fizemos as multiplicações, os números estão ali embaixo. Agora, na hora de levarmos isso aí para descobrirmos o resultado final, lembre que os da direita, o sinal que deu vai continuar o mesmo. Menos 24, menos 24. Mais 45, mais 45. Agora, os da esquerda vão trocar de sinal. Deu menos 10, copiamos 10. Deu 9, copiamos menos 9. E aí, no final, nós chegamos, então, no resultado de 22. Então, aqui nós temos uma matriz especial chamada matriz de Vandermonde, né? Então, é uma matriz realmente bem especial, a gente tem que identificar, né, em que os elementos da primeira linha são todos eles os da segunda linha com expoente zero, ou seja, todo mundo igual a 1. Então, notem o exemplo que a gente tem aqui, né? 2, 3, 7 e 5 são chamados elementos característicos da matriz, os da segunda linha. Notem que os elementos da primeira linha são todos eles com o expoente zero, 2 na 0, 3 na 0, 7 na 0 e 5 na 0. Os elementos da terceira linha são todos com expoente 2, 2 na 2, 3 na 2, 7 na 2, 5 na 2. E os da quarta linha com expoente 3, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 7 ao cubo e 5 ao cubo. Bom, o que a gente faz? A gente pega apenas a linha dos chamados elementos característicos, a linha 2. E o que a gente faz? O produto de todas as diferenças possíveis. Então, notem, sim, vamos pegar direitinho aqui, notem, preste atenção naquela linha 2. O que a gente vai fazer? 3 menos 2. Depois a gente vai pegar o 7 menos 2 e o 7 menos o 3. Depois pegamos o 5 menos o 2, o 5 menos o 3 e o 5 menos o 7. Com todos os resultados na mão, esse produto vai me dar no final, então, 240 negativo. Então, aqui nós temos a chamada regra de Quiot. Essa regra de Quiot ela é utilizada para matrizes, principalmente para matrizes 4x4, ou superiores a ela também, logicamente. Primeiro passo que nós temos que fazer é encontrar o número 1 e, no momento que encontrou, elimina a linha e a coluna na qual esse número 1 está. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui e mostrar o que a gente fez aqui embaixo. Encontramos o 1, eliminamos a coluna, eliminamos a linha e ficamos então com uma matriz 3x3. 0, 4, 3, 2 menos 1 e 2 e 2, 2 e 0. Só que agora a gente vai ter que subtrair de cada um desses 9 elementos, né, o produto entre o elemento que está na posição da linha e o elemento que está na posição da coluna cortados. Então vamos tentar exemplificar isso aqui de uma maneira mais simples. Peguem o 0, o primeiro 0 ali. Quem é o elemento da coluna que foi cortado? É o 0. E o da linha? É o 3. Então 0 vezes 3. Vamos pegar um outro. Pegar o número 3 ali, né? O 3. Quem é o elemento da coluna que foi cortado? O 0. E o da linha? O 3. Então é 0 vezes 3. Subtrair do 3 o 0 vezes 3. Vamos pegar um outro elemento, o menos 1. O menos 1. Quem é o elemento da coluna que foi cortado? O 2. E o da linha? O 0. Então pegamos o menos 1 e subtraímos 2 vezes 0. E 2 vezes 0. E assim sucessivamente. Chegamos então ao resultado final, calculando determinante de terceira ordem, 77 negativo. Cuide bem, nós temos que usar a relação determinante é menos 1 na I mais J vezes o determinante da matriz 3x3. Consequentemente, o I mais o J é a posição da linha e da coluna que o número 1 está.
Então, o número 1 está na posição 4, 1, quarto linha, 1 coluna. Então, menos 1 na quinta. Esse menos 1 na quinta resulta em menos 1. Consequentemente, o menos 77 vai resultar em mais 77. Então, vamos comentar algumas propriedades dos determinantes. Primeira delas, que quando eu tiver uma fila de elementos nulos, o determinante é nulo. Segunda propriedade, duas filas paralelas iguais, tipo ali nós temos a linha número 1 igual à linha número 3. Não precisa nem fazer o determinante, bota 0 direto. Então aqui nós temos então a terceira propriedade que fala, quando duas filas paralelas são proporcionais, o determinante é nulo. Beleza? Então notem que a linha número 2 multiplicado por 2, a linha número 1 multiplicado por 2 nos resulta então na linha 2. Linha número 1 multiplicado por 2 resulta na linha 2. Essa proporcionalidade resulta então um determinante nulo. Já na propriedade 4, quando existe uma combinação entre duas filas para resultar uma terceira fila. Então aí nós temos o determinante nulo também. O que nós temos no primeiro caso é que se somarmos a coluna 1 com a 2, está resultando a 3. E no outro caso, se nós multiplicarmos a linha 1 por 2 e somarmos com a linha 2, está resultando a linha 3. Então essas combinações aí resultam para nós um determinante nulo. Número 4, interessantíssima, importantíssima, determinante numa matriz igual sempre ao determinante da sua transposta. Agora, nesse caso, se multiplicarmos uma fila por um número qualquer, o determinante da matriz ficará multiplicado por esse mesmo número. Então, notem, o primeiro determinante deu 194. O que aconteceu do primeiro para o segundo? Nós multiplicamos a primeira linha por 2. Então, é só dobrarmos o resultado de 194, que nos dá, então, em 388. Já na sétima propriedade, quando invertermos duas filas paralelas, o determinante muda de sinal. Vocês notaram, então, que a gente fez uma troca entre a linha 1 e a linha 2. Só trocamos de posição. O que aconteceu com o determinante? Era menos 4, passou a ser 4. Agora, essa outra é bem simples, que quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem nulos, o determinante será sempre o produto dos elementos dessa diagonal. Agora, se nós falamos da diagonal secundária, o determinante será também o produto dos elementos dessa diagonal, só com cuidado, trocado de sinal. O teorema de Binet, comprovado ali nesse pequeno exemplo, que o determinante de um produto de duas matrizes quadradas de mesma ordem é o produto dos seus determinantes. Muito importante, tá? A gente vai usar bastante essa propriedade nos exercícios que seguem. O determinante da inversa é igual ao inverso do determinante, correto? Muito importante também para nós. E o determinante de k vezes a, ou seja, eu multiplicar toda uma matriz por um escalar, eu vou pegar esse k, que é o número que eu multipliquei a matriz, elevo na ordem da matriz e multiplico pelo determinante inicial da matriz A. Então, também é muito importante. Então, se tu notar, essas três propriedades dessa tela são extremamente importantes para nós. Notem aqui um exercício, né? O primeiro caso, a gente tem uma inequação para resolver. Resolvemos regra de Sarros. Chegamos, então, numa inequação do tipo x² menos 4x mais 6 menor que 0. Ora, isso é uma inequação. Primeiro passo, descubra as raízes. Mas não temos raízes, porque o delta deu negativo. Mas tem sinal. Tu bota a reta real. Notem que o sinal do A é positivo, então ele é positivo em toda a reta real. Mas o nosso objetivo é o quê? Buscar as regiões que são, ou as regiões que são negativas. Ou seja, nós não temos região alguma. Consequentemente, a resposta dessa questão é vazio. Já na 150, nós temos aí uma propriedade. Preste atenção no que acontece com as colunas 1 e 2 com a primeira matriz. O que aconteceu? Elas foram simplesmente trocadas de posição. E o que acontece com o determinante, que era 6, passa a ser menos 6 pela propriedade aqui citada.
Então, notem nessa questão que nós temos a coluna número 2, toda ela de zeros. Então, o determinante só pode ser zero. Já na 152, nós temos o que ali? Verifique o que está acontecendo com a linha 1 e a linha 2 em relação a 3. Se vocês somarem essas duas linhas, vão notar que vai dar a linha 3. Né? Então, o que é isso aí? Uma combinação de linhas, ou de colunas, no caso aqui de linhas, e se isso ocorre, nós temos o determinante nulo. Vamos ver o que nós temos aqui. A proporcionalidade entre as linhas 1 e 3. Notem que se multiplicarmos a linha 1 por 2, resulta na linha 3. Essa proporcionalidade resulta, então, num determinante nulo. Isso aqui é bem interessante, né? Então, temos que primeiro, como que a gente representa A ao quadrado e A mais A? A ao quadrado nada mais é do que A vezes A. E A mais A nada mais é do que 2A. Então, nós podemos trocar na nossa expressão exatamente por essas duas relações. Determinante de A vezes A igual ao determinante de 2 vezes A. Teorema de Binet no lado esquerdo, né? E a outra propriedade, o Ka, que é K na N, determinante de A, no da direita. Então, aplicamos o teorema de Binet. Determinante de A vezes A é o produto dos determinantes A vezes determinante A. E o determinante de 2A é 2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a matriz é de segunda ordem. E, portanto, 2 ao quadrado, determinante de A. Como os determinantes de A nós temos nos dois lados e é um produto que está ocorrendo, podemos cancelar e ficar apenas com determinante de A igual a 4. Notem aqui que nós temos a matriz M, que o determinante é 5, nós temos a matriz P, que o determinante é 2, e pede simplesmente o determinante de M vezes P. As matrizes são quadradas, são de mesma ordem, podemos usar o teorema de Binet. Determinante do produto é o produto dos determinantes. 5 vezes 2 é 10. Aqui nós temos mais direto impossível essa questão da PUC. Pergunta o determinante da inversa. Simplesmente ele diz que tem inversa e pede o determinante da inversa. Ora, a gente sabe que o determinante da inversa é o inverso do determinante. E isso está colocado direto na letra D. Aqui nós temos o valor determinante da matriz A, é 6, e de 2A vai ser quanto, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente vai usar a relação determinante de KA é K na N, determinante de A. O nosso K é 2, o nosso N agora é 3, porque a matriz é 3 por 3. Então, nós ficamos com 2 na terceira, vezes o determinante original da matriz A, ou seja, 6. 6 vezes 8, 48. Aqui nós temos uma questão com os logaritmos, que é uma possibilidade, com inclusão logaritmo dentro de determinante, PA, PG. Então, aqui nós temos uma questão de log. É um determinante de segunda ordem, produto das diagonais principal menos a diagonal secundária. Isolamos, botamos um log no lado, um log no outro. Cancelamos o 2 e, por analogia dos resultados, o x, portanto, nada mais é do que 3. Aqui questiona o determinante da matriz de quarta ordem, né? Então, nós pegamos aqui uma regra de QO, achamos o elemento 1, a partir daí fizemos todas aquelas relações, pegamos os elementos e subtraímos o produto do elemento que está na linha e na coluna eliminados, né? E chegaremos, então, em 8. Bom, lembre que a resposta pode ser 8 ou menos 8. Como nós temos menos 1 na I mais J, multiplicado pelo determinante de A, o I mais J é 1 mais 1, não muda o sinal, portanto, fica 8. Gente, é um assunto que tu tem que trabalhar de uma maneira rápida, tá? Tu não pode perder muito tempo, que é um assunto que para Enem não é muito comum, não cai no Enem, mas nas questões aí de URGS e de Santa Catarina, isso pode aparecer e, portanto, sabendo o básico, tá muito tranquilo com o que hoje a gente mostrou no vídeo, tá mais do que bom. Beleza? Um abraço, beijo no coração, até mais!